Está no ar o Noticidade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. Uma sociedade inconformada que vai para as ruas com gritos de ordens. A região participou e nós registramos. O que isso implica no futuro da política brasileira? Vamos discutir com os presidentes dos partidos políticos de Sorocaba. A disposição dos convidados em nosso estúdio segue em ordem alfabética a partir do meu lado esquerdo. E está ao nosso lado Isídio de Brito, que é presidente do PT. Boa noite, Isídio. Boa noite. Marco Antônio de Moraes, que é presidente do PSOL. Boa noite. Boa noite. Maria Lúcia Amari, que é presidente do PSDB. Boa noite. Boa noite. E também está conosco Olavo Furtado, que é professor de ciência política. Boa noite, Olavo. Boa noite. Bom, eu vou convidar vocês, logo na abertura, para a gente ver como é que foi a manifestação em Sorocaba, que, de acordo com a polícia militar, 35 mil manifestantes foram às ruas do município, marcando aí um dos maiores atos na cidade, ato cívico na cidade. Veja só. Nacional serviu de incentivo para um longo percurso de protestos pelas principais vias da cidade. Moradores acenavam e eram convidados. Vem pra rua! Vem pra rua! De cima do carro de som é possível avistar a escolta feita por policiais militares e guardas civis municipais. Do outro lado, a multidão de manifestantes que saiu de casa para protestar. Contra a bandalheira que existe no nosso país. Nosso país precisa de pessoas honestas. A corrupção tá na brincadeira, né? A gente tá cansado, gente. A gente tá cansado. Para manter a segurança do protesto realizado sem nenhum problema ou confusão, a Polícia Militar contou com o apoio do helicóptero Águia. E com a esperança de um futuro melhor, a multidão provou que a união pode fazer a força. Será vencido! O povo unido jamais será vencido! 35 mil pessoas, são muitos participantes. Eu começo perguntando aos senhores, como é que vocês avaliam daqui para frente? Muda algo na política brasileira, independentemente de partido? Muda, Isídio? Eu vejo que precisa continuar se manifestando nos vários segmentos. Eu vejo que sem uma reforma política é muito difícil você mudar, inclusive, o perfil hoje do nosso Congresso Nacional. E a participação, ela sempre foi importante na história de qualquer país. E no Brasil não vai ser diferente. Daqui para frente, vocês acreditam que isso vai ser com maior frequência, buscando um resultado diferenciado, Marco? Sim, a nossa avaliação é que essa crise, ela é sintoma de uma crise política na institucionalidade aí brasileira, né? Mas que ela é deflagrada em função de uma crise econômica que passa a afetar muito claramente os trabalhadores, a classe média, né? Em função de uma escolha para uma austeridade fiscal do governo federal, que também é a mesma do governo paulista, né? Que afeta os trabalhadores e a classe média. E a gente acha que a saída, além da reforma política, também é a mudança da linha da política econômica que hoje predomina no país. Maria Lúcia, a gente percebe muitas vezes, né, a questão da política. Quando se fala em política no Brasil, não há tanta credibilidade. Essa participação popular pode resgatar isso? Exigindo mais os políticos, fazendo com que eles tenham um comportamento diferenciado e assim ganhem uma credibilidade que foi perdida? Bom, nós estamos numa crise política e numa crise econômica, né? O movimento foi um movimento apartidário. Não tem dúvida que todos os políticos têm que ouvir a voz das ruas, né? E essa voz foi um clamor pela crise pelo qual o Brasil passa, né? O povo não suporta mais faltar questões básicas na saúde, na questão da educação, e você vê pelo ralo da corrupção bilhões de reais se esvaindo. Então, está difícil a população se conformar com a situação. Então, está desemprego, inflação, a crise sucateada, a questão da saúde. Então, tudo isso gerou um inconformismo e a população começou a se manifestar. Vai mudar
alguma coisa, assim, nós vamos precisar de uma reforma política, nós vamos precisar, esses movimentos devem continuar se não houver reação do governo federal, e nós políticos temos que participar desse processo de resgate da credibilidade. Olavo, a gente consegue construir um novo cenário baseado somente nas manifestações? Olha, eu acho que a princípio nós temos que entender que esse processo é um processo longo, não é uma coisa que não está acontecendo no curto prazo, não é? As manifestações, elas são medidas no curto prazo, mas o mais importante é entender que esse é um processo que vem de uma democracia que tem 20 e poucos anos, ou seja, nós somos um país muito novo em relação ao processo democrático contemporâneo. E é natural que as pessoas, exatamente, é natural que as pessoas se manifestem ou na urna ou até nas ruas, e cabe à classe política estar sensível a essas demandas, que eu acho que é o que está acontecendo hoje. Bom, e essa manifestação popular, essa participação popular brasileira foi destaque no mundo inteiro. Na segunda-feira amanheceu com avaliações e a gente foi para as ruas ouvir mais uma vez a opinião pública. Olha só. Nas ruas do tradicional comércio de Sorocaba, na Praça Coronel Fernando Prestes ou na banca, o assunto é o mesmo que estampa pelo menos 5 jornais de circulação regional e nacional. O Cruzeiro do Sul publicou na primeira página a manifestação de 35 mil pessoas. Um mar em pleno centro de São Paulo foi a manchete do jornal Agora. O Bom Dia estampou a revolta de mais de 1 milhão de moradores em São Paulo. Está sendo um começo. Quando é assim pacífico, aí eu concordo. Como foi ontem? Isso, como foi ontem. A Marcha Nacional contra Políticos e principalmente contra a corrupção instalada no Brasil divide opiniões. Há quem diga que nada vai mudar. Vai ficar do mesmo jeito. Acho que vai acabar tudo em pizza, né? Para muitos eleitores, a decisão tomada nas urnas poderia ter evitado a atual situação brasileira. Tem que aprender a votar primeiro. O impeachment foi assunto nos principais jornais mundiais. O The New York Times mostra uma multidão em Copacabana, no Rio, pedindo a saída da presidente Dilma. O The Guardian fotografou os caras pintadas no Planalto, em Brasília. O País falou do protesto anti-Dilma. O Le Monde estampou que mais de 1,5 milhão de brasileiros não aguentam mais a corrupção. Olavo, a pergunta agora é para você. Em relação a gente acompanhando essa reportagem, né, o mundo inteiro de olhos no Brasil com uma forma negativa, infelizmente, por conta da política. Como é que você vê essa questão? Será que as pessoas agora se preparam melhor para irem às urnas, independentemente seja para prefeito, governador, deputado? As pessoas vão repensar mais porque estão próximo da eleição e já um pedido de impeachment, né? Que a gente vai discutir isso aí ao longo do jornal. Mas como é que você vê essa questão? Olha, eu acho as manifestações internacionais nos jornais, eu acho elas, obviamente, têm um ponto negativo, que afinal de contas se identifica o Brasil como um país corrupto, não é? Mas ao mesmo tempo eu vejo sempre um lado positivo, que é a capacidade que hoje nós temos de manifestar e ser ouvido internacionalmente. Isso é uma situação até muito positiva. Chama mais atenção para que algo seja feito assim, ou refeito. Você tem um problema e está mostrando que nós estamos manifestando para os remédios, entendeu? Ou seja, nós não estamos numa situação de uma crise institucional, como você vê em alguns países da América Latina, e na realidade você está tendo divergências de opinião, o que é tradicional em países democráticos, inclusive europeus e no próprio Estados Unidos. É um caminho positivo. É um caminho positivo. Se você observar os jornais que falam, cada um tem a sua vertente ideológica, mas o importante é que o Brasil está na capa desses jornais dizendo que está, mais uma vez, se mexendo contra a corrupção. Bom, agora o meu questionamento vai para o Isídio, né? Como é que você vê essa questão, assim, o governo se manifesta diante das manifestações, essas manchetes que estampam o Brasil? Olha, a corrupção, eu desafio aqui qualquer partido, qualquer governo, depois da democracia brasileira, que prendeu empreiteiros e que está fazendo devolver o dinheiro, que reestruturou a Polícia Federal. Então, está acontecendo. O que precisamos ver agora é o seguinte: quando for para o Congresso Nacional a reforma política,
onde você possa ter o financiamento público de campanha, nós vamos começar para os deputados, perguntar para os deputados federais se, na verdade, eles vão votar a favor de uma reforma política dessa forma. Se os deputados federais, na continuidade do combate à corrupção, vai votar leis para que nós possamos continuar esse processo. E a participação popular é muito importante nesse processo, senão você não faz a reforma política e você não combate a corrupção. Como é que você vê, Marco, essa questão da reforma política em nosso país? Olha, a minha visão e a visão do PSOL é que ela é fundamental e ela tem um elemento essencial, que é o fim do financiamento empresarial de campanhas eleitorais. Para nós, esse é o germe fundamental da corrupção na política brasileira. Está aí para mostrar esse recente escândalo da Petrobras. Nós temos o caso do metrô em São Paulo, que se vincula a isso, é pouco falado, mas é evidente que tem relações com campanhas eleitorais. Então, tem várias questões que precisam ser tomadas. Para nós, a reforma política fundamental é essa, né? Já existe no Supremo Tribunal Federal, em julgamento, infelizmente o ministro Gilmar Mendes sentou em cima e não abre, já uma resolução, já com 6 votos, contra o financiamento empresarial de campanha, considerando-o inconstitucional. O que nós achamos é que isso daria um grande avanço. Maria Lúcia, quais são as suas considerações em referente a essa reforma política? Fundamental, né? Quando nós estamos falando da imagem do Brasil, quer dizer, está em jogo a credibilidade do país, né? Isso compromete o destino e o futuro do nosso país. A reforma política é fundamental. Mas o conceito de corrupção ele está enraizado de tal forma dentro da política brasileira que se nós não tomarmos medidas drásticas, punições drásticas, não deixar sangrando a população assistindo, nenhuma medida ser adotada, aí falam de pacote contra a corrupção, mas que pacote? Na verdade, corrupção já existe, é fiscalização e punição. Era isso que o Brasil tinha que fazer. Então nós contamos que diante dessas manifestações, haja uma reação do Congresso Nacional, né, e se irradie isso nas assembleias do Brasil como um todo, nas câmaras municipais, para que o político mude o seu comportamento e acredite que a impunidade está chegando a um termo que não se pode mais suportar. Tomara. Recebo em nosso estúdio Isídio de Brito, que é presidente do PT, Marco Antônio de Moraes, presidente do PSOL, e Maria Lúcia Amari, presidente do PSDB, para discutir as manifestações que pedem mudanças na política brasileira. Foi um marco na história e a participação de muitas famílias e jovens. Agora eu quero perguntar a vocês, né? Como é que vocês percebem essa mudança, a família indo para a rua, os jovens, a participação dos jovens? Isso é importante, Isídio? Sempre foi positivo na nossa avaliação. A nossa democracia, ela está num processo de construção. Eu vejo que, inclusive nos projetos que nós temos no país, que é um projeto de inclusão que o PT implantou de 12 anos para cá, e tem outro projeto que é um projeto neoliberal, mas eu vejo que esse debate ele continua a partir do momento que as pessoas possam participar e aí sim essas propostas vai para dentro da Assembleia Legislativa, para dentro da Câmara de Vereadores, do Congresso Nacional, para que possam transformar em leis e que as coisas efetivamente possam acontecer na vida das pessoas. Vou dar um exemplo, os professores do Estado de São Paulo entram em greve hoje. Um dos motivos é 73% de defasagem no salário dos professores e um salário-refeição de R$ 6,50 por dia, para dar 9 aulas, entendeu? Então, quer dizer, o povo, ele vai às ruas com as famílias e vejo que isso é um processo que vai ajudar a construir a nossa democracia e propostas para a nossa população. O Marco, nós vamos até pedir para mostrar aqui imagens de Itu também, foi uma outra cidade que teve a participação popular, aí carregando as bandeiras. Isso mostra um pouco de orgulho, resgata até a cidadania, o ser brasileiro. Será que com isso a gente começa a construir uma política diferenciada e não só de criticar, como disse o Isídio agora, eu estou descontente com o salário, ou até com, eu quero um reajuste disso, daquilo, mas eu vou nas ruas, eu vou gritar, mas eu vou ficar atento, quem é o político que me representa? Olha, nós do PSOL, nós entendemos que o povo ir para a rua é um sintoma muito interessante da busca por direito. Nós achamos que a busca por direito, ela tem que estar dentro desse processo e o povo tem que aprender a buscar seu direito, né?
E isso, de fato, vem acontecendo. Me parece que vai virar uma prática na população brasileira. Com relação à juventude, que você colocou anteriormente, nós temos como prática dentro do PSOL o estímulo ao debate político, principalmente voltado para a juventude, para as questões atuais, para criar uma referência positiva para a juventude, né, dentro da política. Nesse aspecto, que inclusive as nossas campanhas eleitorais, elas são feitas de forma militante, sem cabos eleitorais pagos e, sobretudo, com a participação da juventude. Como deixar a população mais ativa nessa participação política brasileira, Maria Lúcia? Acho que nós já demos sinal, né? A família brasileira está indignada, porque os jovens também estão sendo atingidos diretamente. O PSDB tem uma juventude bastante ativa, que não se organiza só em época de eleição, eles participam durante todo o período de manifestação, de luta. Então nós temos vendo agora, na questão da educação, o corte do FIES, que impede os jovens de estudar, enfim, se nós não dermos acesso à educação à população, nós também vamos ter dificuldade de controlar o que está acontecendo no país. É fundamental esse resgate, e o resgate da cidadania se faz assim, manifestações democráticas e pacíficas. Exatamente isso que eu ia comentar com você, Olavo, essa questão de ser pacífica. Algumas cidades, a gente vai ver imagens agora de Itapetininga, a população também aproveitou para poder cobrar um pouquinho a administração municipal também. Isso deu um gancho para uma outra situação. Como é que é essa avaliação? Olha, eu acho que é uma situação, como falei, muito positiva, né? Nós temos manifestações que são pacíficas, tivemos uma ou duas ocorrências, se não me engano, em São Paulo, mas ela foi uma manifestação muito pacífica. É importante entender que o fato de o povo ir para a rua não implica necessariamente um posicionamento político-partidário, mas sim a manifestação natural que você tem na democracia, de fazer valer a sua vontade. Eu acho que isso é uma coisa importante. Isso desperta também nas pessoas. A gente pode ver pelas imagens idosos, jovens, casais. Desperta um pouco de reconhecimento do país em que nós vivemos, buscar por uma qualidade de vida melhor do que nós temos hoje. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que é um processo... Patriotismo, né? Você constrói esse patriotismo no longo prazo, né? As soluções políticas, elas nunca são de curto prazo. Eu acho que você tem que observar isso com um prazo maior. E aí é importante perceber que essa construção ela está vindo já com uma engrenagem desde 1990 e hoje ela está, obviamente, aí no ápice dessa construção. O que vai terminar disso aí a gente não sabe direito, mas é importante perceber que já é sim um grande avanço em 20 e poucos anos, é muito bem-vindo. As manifestações do dia 15 de março também foram realizadas em outras cidades da região, como já mostramos Sorocaba e Itapetininga, mas Salto, aproximadamente 4.000 manifestantes se reuniram e foram para as ruas. Enquanto a gente vê imagens da manifestação na região, eu volto a discutir aqui com os presidentes de partidos. Isídio, uma consideração final nessa participação no nosso telejornal, essas promessas não cumpridas, será que isso que despertou levar às ruas manifestações ou o que levou pessoas às ruas? Eu vejo a demora em você implantar as propostas, mas também vejo o seguinte, ela não depende apenas e tão somente do governo federal. Nós temos que ter no país um pacto federativo da União, os estados e os municípios. E quero lembrar aqui que o ICMS do estado de São Paulo, o pedágio do estado de São Paulo, é um dos mais caros do mundo. Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte, a responsabilidade a União tem, o governo federal, como foi muito criticado a presidente Dilma, mas eu vejo que é hora e o momento de discutirmos um pacto federativo para que esse país ele possa, de fato, fazer uma reforma tributária e continuar incluindo socialmente as pessoas. Marcos, suas considerações. Olha, a questão concreta é o seguinte, a presidenta Dilma, ela assumiu, na verdade, o programa econômico a qual ele criticava na campanha do seu adversário de segundo turno, né? A questão concreta, o que a gente deixa é que as pessoas, quando forem votar, olhem bem o processo histórico do seu candidato, olhe quem financia essa campanha, quais os interesses que podem estar em jogo nesse financiamento de campanha. O próprio governador Alckmin, até então, não existia crise de água no estado de São Paulo durante o processo eleitoral. Bastou acabar a eleição, o processo veio, está aí, está dado, né?
Então, o que a gente deixa, quanto mensagem, é isso, a absoluta atenção em quem vai votar, observação do histórico desse candidato e, sobretudo, quem financia essa campanha eleitoral. Tá certo. Maria Lúcia, muito obrigada. A presidente Dilma, na campanha última, ela falou que não teria inflação, não teria desemprego e que iria combater a inflação. O que nós estamos vendo são exatamente todas as propostas ao contrário, né? A presidente da Petrobras, ela sangrou na presidência e não foi afastada, demorou para ser afastada e nós não estamos vendo punição. Então, o que nós esperamos é que haja uma reação, né? Nós esperamos que esse governo, porque o PSDB não prega, não está na agenda dele o impeachment da presidência. Nós queremos que o Brasil mude, né, por enquanto, mas as manifestações devem continuar se não houver uma reação do governo federal, sobretudo na questão econômica. Tá certo. Olavo, tem jeito Brasil? Eu acho que tem sim, não tenho dúvidas sobre isso. Nunca tive dúvidas sobre isso. Acho que tem jeito não só em termos políticos, mas também econômicos. A gente não pode esquecer que esse momento, esse jogo político é um momento extremamente positivo. Eu acho que nós temos que aprender a olhar isso. E se não acontecer o que nós estamos pedindo, né, que o pessoal está pedindo, obviamente ir para a rua de novo e nas eleições. Eu acho que há um consenso entre todos os partidos, na nossa elite política, de que isso efetivamente pode ocorrer de novo. Olavo, muito obrigada pela participação, a todos os senhores, muito obrigada. Para você que está em casa, muito obrigada pela audiência, tenha uma boa noite e até amanhã.